Uma boa tarde, né? Muito agradecida por esta companhia nesse sábado. Eu tenho que dividir com vocês essa noite um estudo bem interessante que está numa das obras básicas da doutrina espírita. Aliás, são duas que trazem o tema. Uma é o livro chamado Gênesis, em que nós temos lá no capítulo 13 sobre os milagres, e também o livro dos médiuns, que traz alguma coisa. Fiquei pensando em começar com um cientista, já que nós vamos falar de milagres, e lembrar também que a doutrina espírita é contemporânea do nascimento da ciência moderna que nós conhecemos. Quando Kardec vai codificar a doutrina, ele usa o mesmo método que nós usamos para corroborar uma hipótese científica. Portanto, o Espiritismo faz um paralelo junto com a ciência. Às vezes, nós estamos muito mais à frente e quem estuda sabe disso, mas nós nunca refutamos a verdadeira ciência, mas também não a idolatramos, não achamos que ela tem todas as respostas. Isso é importante porque eu vou começar a minha fala com uma frase do Albert Einstein. Olha que interessante, né? Olha que frase mais espírita que um cientista diz. Ele diz: há duas formas para a gente viver ou para você viver a sua vida. Uma é acreditar que não existem milagres. E a outra é acreditar que todas as coisas são milagres. Então nós vamos trabalhar, de acordo com a doutrina espírita, não há milagres, né? E eu vou explicar também, né? Eu vou tentar em 30 minutos também nessas duas partes. E a outra que tudo é milagre. E aí eu fiquei pensando em que eu poderia mostrar para vocês sem parecer muito piegas também. Então eu tirei uma cena de um filme que eu assisti, deve estar fazendo mais ou menos uns quase 10 anos. O nome do filme chama-se Mar Adentro. É a primeira vez que alguém recorre ao tribunal, né, espanhol, solicitando o seu suicídio assistido. Esta pessoa, com 20 e poucos anos, vai nadar e se atira de um penhasco, quebra a coluna e fica completamente paraplégico. Ele só move os olhos. Eu vi que tem gente aí que assistiu o filme. Tem duas cenas desse filme que são obras-primas. Ele tem um corpo diminuto já quando passa-se o filme, e ele move-se os dentes e o sobrinho faz, na realidade, uma caneta que ele possa escrever pela boca. Mas a cena que eu quero é quando a advogada, que tem uma doença degenerativa, começa a se relacionar com ele. O amor não tem a ver só com o físico, né? A gente até acha que se apaixona somente pelo físico, né? Ou pela possibilidade, né? Mas é interessante que ele se apaixona pela advogada e ela, de certa forma, sim. Numa cena, ela está sentada na cama dele e ela coloca a mão sobre o colchão e ele olha aquela mão. E ele imagina através do pensamento, e a doutrina espírita nos diz, né, que a gente vai longe com o pensamento. Ele vai através do pensamento e sai do corpo, faz a volta, pega a mão nela. O espaço entre a mão dela e a mão dele é pequeníssima, é centímetros até, poderia dizer. Para este homem, este pequeno gesto que nós fazemos provavelmente todos os dias é impossível. Por isso que é um milagre estender a mão para o outro. Tocar no outro constitui-se sim o que Albert Einstein fala, é um milagre.
Eu trouxe para mostrar as duas frases do Einstein. Nada é milagre e tudo é milagre. Quando nós olhamos essa cena e quando nós olhamos no dia a dia, nós não nos damos conta, né? Durante a pandemia a gente respirou muito mal e nos damos conta que nós temos necessidade vital do ato de respirar. E acho importante também dizer, né, que um milagre é sempre constituído de algo admirável, extraordinário, surpreendente. Tudo que for nessa categoria é surpreendente, por exemplo, extraordinário. Se eu disser para vocês que nós chegamos, em termos de medicina, abrir o peito de alguém, tirar o seu coração, pegar o coração de alguém que esteve em morte cerebral e colocar no peito dessa pessoa, vocês vão dizer para mim, se eu vivesse no início lá, antes, diria que eu sou completamente louca ou eu sou uma feiticeira das mais terríveis, que arranca corações. Ou para os crédulos eu seria iluminada, porque eu poderia fazer isso. Se eu estivesse num bando de pessoas mais ignorantes que eu neste momento, possivelmente elas me achariam alguém iluminado. Portanto, o conceito que se dá para milagre antes era dessa forma. Só que a ciência, a academia, transformou a palavra milagre numa outra conotação, que é o ato, que é uma intervenção divina. Então, eu não tenho muita participação no milagre. O milagre é feito através de uma intervenção divina. Essa é uma coisa bem importante, porque Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a primeira coisa que ele vai derrubar é uma palavrinha, sobrenatural. Para a doutrina espírita não há sobrenatural. Tudo pode ser explicado. E se ainda não foi explicado, é porque nós não temos conhecimento. O fato de nós conhecermos as leis da natureza não significa que nós explicamos tudo. Portanto, quem é espírita, simpatizante, tem que ficar com a ideia de que nós não acreditamos e não operamos milagres. Quem opera todos os milagres são todos vocês e eu, né? Então essa é uma coisa bem também, porque o milagre ele é da ordem do inexplicável, do insólito, do isolado e do excepcional. Então queria também trazer para vocês que a ciência, né, especialmente lá pelo século X, XI, né, nós éramos mais ignorantes do que somos hoje intelectualmente, porque moralmente também nós ainda estamos pior ainda, né? Algumas coisas ainda nós estamos lá também na idade da barbárie, né? Mas é interessante que Kardec traz também, né, a palavra sobrenatural para dizer que para nós que não há nada de excepcional, mas também é interessante que quando ele fala disso, e eu peguei aqui um resumo, se vocês me permitem rapidamente, eu só vou tirar a ideia do sobrenatural. Num resumo ele diz que os fenômenos espíritas, né, ou seja, a comunicação com os mortos, a psicografia, a materialização algumas vezes, no início da doutrina espírita, por exemplo, as mesas girantes, eu vou falar dela, né? Ou seja, Kardec foi observá-la. Então, o que era isso? Que milagre era esse de mesas, né, circulando? Então, ele diz que nada tem de maravilhoso ou de sobrenatural, partindo do princípio que consideram-se sobrenaturais os fenômenos que são contrários às leis da natureza. Não só poderíamos fazer tal afirmação se nós conhecêssemos as leis da natureza na sua plenitude, o que não acontece. E ainda ele segue, Kardec ainda explica nesse capítulo a possibilidade de agir sobre a matéria
de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitirmos o seu pensamento, é uma consequência, podemos dizer, da própria constituição fisiológica. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina e a gente olha, que alguns fenômenos, que vão acontecendo, eles não têm nada do extraordinário, como disse. É a nossa capacidade de atuarmos sobre a matéria. É o nosso pensamento, a nossa vontade que está também a serviço. Isso é importante, porque Kardec também vai dizer, e eu acho bem importante também, aí vem a pergunta que se faz, inclusive no próprio, o Leon Denis vai dizer, o Leon Denis é um seguidor muito próximo de Kardec, aliás, a gente precisa estudar Leon Denis, quem é espírita, porque ele é uma das pessoas mais próximas do pensamento de Kardec. E ele diz o seguinte: o milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus. Veja, quando nós olhamos e estudamos ou tentamos estudar Deus, Deus opera através de leis eternas. Eternas. Nada muda. Então, ele não precisa me vigiar se eu sou boa ou ruim, se eu fiz A ou se eu fiz aquilo, se eu fiz alguma coisa para a Ana. Ele não precisa disso, porque tem uma lei que ele estabeleceu, que é a lei de causa e efeito. Então, todo o universo, inclusive as leis da natureza, as leis da matéria, tudo segue segundo as leis de Deus. Então, ele opera através de leis. E aí é interessante, porque a doutrina espírita faz um questionamento, Por que Deus agiria? Que é o que, na realidade, eu vou ler para vocês que Leon Denis fala. Por que Deus agiria? Por que Deus faria milagres? E aí, Leon Denis fala: o milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade. E seria pouco digno da suprema potência de Deus, exorbitar de sua própria natureza e variar nos seus decretos. Achei ótimo, Bem atual. Quem varia decreto é nós. Quem muda constantemente as leis somos nós. Deus não muda os decretos dele. Então ele não tem por que ficar operando milagres, uma vez que ele por si só já colocou todas as leis. Isso é bem interessante porque Kardec também no livro dos médiuns, e eu separei um pedacinho também para vocês sobre essa questão também em relação a Deus. Ele coloca ele vai colocar primeiro, na realidade, por que os milagres foram desaparecendo, da humanidade. Se vocês olharem, por exemplo, a época de Jesus, e ele mesmo, o próprio Jesus, fez os chamados, entre aspas, milagres. Hoje a gente vê poucos milagres, ou nada de milagres para a doutrina espírita, Tem gente ainda fora da doutrina espírita que acredita, por exemplo, que sobreviver a um acidente aéreo é um milagre. Não é um milagre. Ou é também um milagre, por exemplo, ter escapado de um soterramento, ter passado um dia soterrado e ter finalmente, ao ser encontrado, estar com vida. As pessoas dizem, é um milagre. Não, não é um milagre. As pessoas não morreram porque não foi este o acordo feito no plano espiritual. Nós só vamos morrer quando tivermos que morrer. As pessoas que morrem no acidente aéreo, era esse o combinado no mundo espiritual. Nós combinamos, nós acertamos o momento que vamos. E como é esse acerto? Ele está fincado num pilar. Quais são as lições que eu tenho que fazer aqui? Tem gente que faz as lições mais rápidas, tem gente que faz as lições muito mais
Então, quando eu vejo alguém com 90 anos, com 100 anos, hoje, enquanto espírita, eu não digo para ela que coisa, né, que castigo. Não, pelo contrário, é sinal de que ela está fazendo alguns resgates necessários. Mas também quem vai com 20 anos teve menos resgate nesta existência para ser feito. Então, não há milagre. Não há o milagre que nós comumente, né, ou no senso comum, colocamos. Isso está num acerto que nós fazemos no plano para reencarnar, tanto para nós irmos embora, quanto para nós chegarmos neste planeta, né? Então, o que Kardec fala? Foram fecundos os milagres nos séculos de ignorância, porque a gente considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi se restringindo. E a ciência ainda não vai explorar todo o campo da natureza. E o Espiritismo vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no Advento: revelar novas leis e explicar os fenômenos compreendidos. E aí eu não vou fazer uma crítica à orientação religiosa de qualquer pessoa que siga, mas é impressionante como nós ainda, a gente lota estádios, a gente lota templos atrás dos milagres. O quanto a gente senta numa cadeira com a carteira do trabalho, faz, na realidade, achando que ao ser benzida por outro ser humano igual a mim, vai acontecer um milagre. Quando, na realidade, a doutrina espírita diz duas coisas importantes nisso: tu é co-criador. Deus pede para que tu faça a tua parte. Levanta da cadeira, vai estudar, vai buscar, vai solicitar ajuda, que Ele te ajudará. Sozinho, assim, para nós na doutrina espírita isso é muito claro, e para mim fica muito claro quando eu enxergo a minha vida. O processo é solitário, mas também Deus está comigo e Ele me ajuda. Mas sozinho, eu sentada, Ele não, e eu pedindo para Ele fazer. A doutrina espírita nos lembra que a prece é a comunicação, que eu peça a Deus para Ele me dar caminhos, para eu conseguir alguém que me estenda a mão. Esta é a intervenção que Deus faz na minha vida. Esta é a ajuda que Ele faz na minha vida. Agora, quando eu sento e acho que a bênção sob a minha carteira de trabalho me levará a um emprego, eu estou na posição que os ignorantes da Idade Média achariam que eu sou bruxa por dizer que eu posso substituir o coração de outra pessoa. A nossa ignorância, a nossa falta de clareza sobre as leis de Deus, sobre quem é esse Deus, é que nos faz ainda acreditar que isto a gente vai obter na realidade esta ajuda. E aí Kardec também, né, que a grande contribuição que a doutrina, uma das tantas contribuições que a doutrina faz, ela diz para nós, por exemplo, em várias manifestações, que nós somos cercados de fluidos, que nós somos imortais, e que a matéria, muito do que a gente acha que é fenômeno, é facilmente explicado, e a doutrina espírita, ao nós estudarmos, ela nos explica. Ela nos explica, na realidade, como é que alguém do plano espiritual chega no perispírito de um médium e consegue se comunicar. Gabriel, o anjo Gabriel, quando se comunica com Maria, para que Maria possa enxergar Gabriel, que é uma entidade espiritual, essa entidade espiritual precisa do fluido material de Maria. Então ele também se serve do fluido material para ela poder enxergar.
Por isso é tão importante, meus amigos, o estudo, por isso que é tão importante, na realidade, nós tirarmos os falsos profetas. Porque quando a doutrina diz que nós também, né, não temos os milagres e ao mesmo tempo tudo é milagre, porque quando nós vemos numa mesa cirúrgica uma cirurgia cardíaca, nós vemos o milagre que Deus faz em nós, com o desenvolvimento da nossa inteligência. Portanto, isso sim é que nós temos que olhar, e isso é muito importante, porque muitas dos milagres ditos, eu não vou ter tempo de olhar cada um, mas muitos dos milagres que Jesus operou, a doutrina espírita não considera nenhum como milagre. Aí vocês vão dizer, mas essa mulher é herética. Não. Jesus fez o que um espírito superior da sua grandeza poderia fazer. Ele manipula fluidos que nós não manipulávamos. Ele tinha um magnetismo, que eu vou contar uma história bíblica no final, tão irresistível, que todas as pessoas que estavam ao lado dele ficavam hipnotizadas. Porque disso, tamanha estatura moral. Só um espírito superior, e ele vem como espírito superior, ele vem como uma missão de trazer esclarecimentos para nós enquanto humanidade, ele pode fazer essa manipulação que nós não conseguimos ainda, porque somos inferiores, planeta de segundo nível. Mas a doutrina, quando explica, ela nos diz também, né, sobre os seus milagres. E aí eu também quero trazer mais um pedacinho, né? Kardec, né, é sempre para o lado, né, da justificativa também, porque as pessoas sempre vão combatendo, né, na realidade, porque querem ver os milagres. E ele diz, num trechinho também da Gênesis, antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos, eles passavam por prodígios para certa gente. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o maravilhoso. Eu lembro que do tempo, né, eu não gosto muito de fazer no meu tempo, na época em que eu era criança e assistia os Jetson, né, quem é daí da minha época sabe, o Luiz sabe, né, a gente ficava maravilhada olhando eles falarem um com o outro por uma tela fantástica, aquela locomoção. Nós estamos aí, carro elétrico, e eu já não vou poder vivenciar o fantástico que vai ser a minha desmaterialização e a minha materialização no outro lado. Que fantástico! É milagre? Não! É a possibilidade da nossa evolução intelectual e moral, porque para fazer isso não vai ter que ser só intelectual daí, nós teremos que ter também um pouquinho mais, não tem que sair desse barro, desse atoleiro que nós vivemos. Tá? Mas o que eu quero muito deixar para vocês é a ideia, né, de que o que hoje pode ser algo completamente fora, e as pessoas vão dizer, é louco, é isso, lá. São essas pessoas que nos levaram, são os loucos que nos levaram até aqui. Foi um louco como Kardec que teve coragem de dizer, sob o domínio da Igreja Católica, que não tinha milagres. E nós continuamos tendo coragem enquanto espírita para dizer, não adianta, não tem ninguém que tire o diabo do teu corpo. Porque ele está dentro e habita você. Isso é o difícil. Então nós queremos, e eu quero, fora Kardec faz, eu dou como recomendação para vocês lerem, ele fala da gravidade também. Veja, é Kardec, né? Sempre Deus faz isso conosco. Olha só a generosidade, no meio da ignorância atroz que a gente vê todo dia.
De vez em quando ele manda algumas pessoas assim mais, né? Olha, tem que procurar, tá difícil, não é todo youtuber, né? Não é todo influenciador, né? Porque esses aí tá difícil da gente escutar alguma coisa, mas enfim, é importante que eu também observe a partir dessa visão de Kardec também, né? Então, sempre o Espiritismo vai optar, né? Como diz Einstein, que nada é milagre ou tudo é milagre. E por que Jesus também vem nessa época, né? Também tem um fator histórico também, né? Ele precisa vir justamente e precisa fazer toda esses ditos milagres para convencer o povo ignorante, tá? Então, como é que eu convenço, né, as pessoas? Mesmo nessa casa ainda tem muita gente que faz várias provas para ver si mesmo e tem que fazer, né? E tem que fazer. Se uma comunicação ela é também, não vou entrar, não tenho mais tempo, mas a aparição de Jesus para Madalena se dá em processo mediúnico, né? Então também é um estudo que se faz, né? No entanto, a aparição para os apóstolos já é a materialização também que ele faz, né? E é sempre lembrando para vocês, a natureza dele é muito grande, né? Mas não é porque ele faz os milagres, é porque ele é moralmente muito grande. E só quem é moralmente muito grande é capaz de fazer isso. E eu quero finalizar trazendo duas coisas para vocês. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito. Ela me representa muito. E ela me representa porque a gente tem um homem bem pequeno, mas muito rico numa comunidade. Rico materialmente. Mas a minha hipótese é que internamente ele já tinha se preparando, né? E ele ouve que Jesus vai estar na sua comunidade. Como ele é um homem pequeno, e olha, adoro as metáforas bíblicas. Homem pequeno, Zaqueu é pequeno, né? Porque é moralmente pequeno também. Ele me representa, te representa também, né, Ana? Então, não quer dizer que o pessoal grande aí da plateia também já está no, né? Mas quero dizer, na realidade, que metaforicamente, né? Zaqueu sobe, mas olha que lindo também, ele sabe do tamanho moral dele. E ele sobe nessa árvore para ver Jesus. E olha, sempre essa sensibilidade, ele não precisa enxergar lá de longe, já quando entra na comunidade, ele passa pela árvore e diz: Zaqueu, desce que hoje eu vou jantar contigo. Eu vou entrar na tua casa. E esse homem tem uma das mais belas conversões bíblicas. A gente cita muito Paulo, Pedro, mas Zaqueu tem uma coisa, porque ele é nós pequenininhos. Ele vai lá, diz a Jesus que vai distribuir os seus bens. Tem uma música que fala sobre Zaqueu. Então eu gosto dessa passagem, eu tive uma experiência também que vou compartilhar com vocês. Dentre os inúmeros lugares que eu tive que estar para poder fazer o meu estágio em saúde mental, eu escolhi um lugar onde as crianças e adolescentes precisam ir para ficar sob a tutela do Estado, porque os pais perderam o poder sobre essas crianças em função de N questões, né? Desde maus tratos até drogas, enfim. E nesse sábado eu fui com um colega meu, que inclusive também é da saúde mental e também é espírita e trabalha nesta casa. Fomos nós, sábado de manhã, inverno, frio, é uma comunidade no interior. Tinha mais ou menos uns 20 meninos e nesse dia estava um pastor que visitava eles todos os sábados. E aí a minha homenagem a todos os meus
amigos que tenho também, evangélicos, que fazem um trabalho social maravilhoso também. E ele levava uma coisa que eles gostavam muito, que era um violão. E tinha um menino muito franzino, mas muito franzino, que tinha uma história de terror, tá? E cantava super bem. E naquela manhã, às 8 da manhã, esse menino cantou como Zaqueu. Quando esse menino disse, faz um milagre em mim, cantando, eu fiquei pensando, né, olhando aquele céu azul de inverno, fiquei pensando que ele tinha que acreditar, em primeiro lugar, que ele tinha um milagre dentro dele. Que esse milagre e essa crença, essa fé que Deus estaria dentro dele, poderia ajudá-lo a sair desse local, junto conosco também. Então, assim como Zaqueu, né, e também tem um trechinho da música, que ainda é uma música gospel, ela fala muito que Deus tem que fazer em mim, mas eu gosto muito da metáfora que o milagre acontece na nossa vida quando Deus entra dentro de mim. Porque quando Ele entra dentro de mim, eu sou capaz também de realizar o verdadeiro milagre da minha transformação. De descer daquela árvore mais humano, mais civilizado, muito mais amando as pessoas, os companheiros, e também como foi a cena do filme que contei para vocês, com uma enorme capacidade de estender a mão, porque estender a mão é um milagre para muita gente. E nós também podemos, sem dúvida nenhuma, ajudar as pessoas a acreditarem, a terem fé que o milagre é dentro de si. Um milagre difícil de ser feito, muito difícil. Eu sempre, quando as pessoas perguntam, mas ir só na doutrina? Não, não é só. Estar aqui é o de menos. Mas abrir, entender o que Kardec queria dizer, entender o que Jesus queria dizer, poder dizer para as pessoas que nós conhecemos que a fé é, sem dúvida nenhuma, operadora de milagres. E estar aqui e agora, nessa existência, é o milagre que nós temos dentro de nós por sermos filhos de Deus. Portanto, se eu pude neste sábado dizer para vocês a frase de Albert Einstein, lembrando, né? Se você conduz a sua vida achando que não tem milagres, joia. É isso mesmo, não tem milagre. Agora, se tu também achar que tudo é milagre, fantástico, também, ok? Um bom final de semana e muita paz a todos.